Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja super bem. Eu estou ótima desde o nosso último encontro. As coisas têm caminhado conforme a vontade de Deus. E conforme o prometido, estou aqui para a gente trabalhar juntos na devocional, como fazer a devocional, como eu expliquei, muitas pessoas que eu tenho estado em contato, que eu tenho discipulado, têm tido essa dificuldade de fazer o próprio devocional. Então, eu vou começar a explicar. Na verdade, se você ainda não entrou, não viu o primeiro vídeo, que é introdutório, vá lá na playlist, veja esse introdutório, que está muito legal, e depois você venha para esse que vai ser a parte mais prática, né, para você entender. Então, será uma série de vídeos explicativos, né, para a gente fazer devocional. Eu vou começar de um método bem simples e a gente vai acrescentando aí no decorrer, né, vai surgindo os devocionais e vai ficando um pouquinho mais complicado. Então, pausa o vídeo. Se você ainda não pegou o seu caderno ou bloco de anotações, não sei o que você gosta de usar, caneta, marcador, a Bíblia, até mesmo o que você gosta de preparar o seu ambiente para fazer a devocional, tá? Eu aqui tenho a minha Bíblia digital. Vocês vão ver como que eu utilizo a minha Bíblia digital. Eu tenho o meu caderno digital, tudo que eu tenho é digital. Eu até tenho Bíblia em papel que deve estar talvez no Brasil ou em Portugal ou em Cabo Verde, não sei. Mas está em algum lugar desse mundo, nesse planeta, e tá tudo bem, porque eu gosto de usar os digitais, que ele é mais leve, né? Por ficar viajando toda hora, todo o tempo. Outra informação. Na descrição aqui do vídeo, você vai encontrar a tabela de cognitivos que nós vamos estar utilizando hoje. Você pode imprimir ou você pode deixar aberto aí, não sei se você tem um computador, ou não sei qual é o método mais simples, né? Mas pausa o vídeo, se você precisar imprimir, vai lá e imprime, ou veja o vídeo todo, depois você pega aí o teu material, enfim, fica à vontade, tá? O vídeo, ele vai durar exatamente o tempo que for necessário para eu fazer a devocional, do início até o fim, tá? Então, se você achar que tá muito longo o vídeo, aperta pause, né? E veja depois. Se você achar que tá muito longo, aperta pause, veja depois. Se você achar que tá muito... aperta pause, veja depois, tá? Não tem desculpa, você pode fazer isso depois. A maioria dos meus vídeos, eu vejo vídeos que tem a duração de 3 horas, né? Quando eu pego alguma coisa explicativa. E eu vou vendo em partes. Eu vejo 20 minutos, 10 minutos, eu vejo quando estou tomando banho, eu vejo quando estou cozinhando, eu vejo quando estou fazendo alguma atividade e vou vendo até terminar. E muitas vezes eu vou voltando, né? Quando é algo que eu acho que é importante, a gente volta. Então, fica de boa, sem estresse, tá vendo? Vai vendo as partes aí que você acha mais interessante e bola pra frente. Ok? Então, vamos iniciando aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. E ela tá aqui, como você viu, né? Aqui eu tenho a minha caneta. Eu vou mostrar, eu tenho o meu... É um tablet, né? É um tablet, tá aqui. E vamos lá. Então, só para vocês terem uma ideia, o porquê que eu gosto das coisas digitais, né? Esse aqui é o meu devocional, mas eu tenho, assim, todas essas pastas, né? São as pastas que eu vou fazendo, tem cadernos, tem pastas, etc. Eu entro aqui nos meus devocionais, na minha pasta devocional, e esse aqui são os devocionais que eu já fiz. Por exemplo, eu fiz o livro de Ageu. Eu já peguei por palavras, por exemplo, né? Isso aqui é tudo sobre palavras, só sobre amor. Eu pesquisei o que era amor. O Cântico dos Cânticos ainda só fiz um capítulo, né? Aí tem sobre fé, esperança e tal. Aí eu comecei a fazer Romanos, tá? E eu tô ainda nem na metade, mas tô fazendo. Então, mais uma vez, não é um estudo bíblico, é uma devocional, tá bom? E nós vamos iniciar um novo caderno.
Isso é o que eu faria se eu iniciasse no, né? Só vou trocar aqui a capa, porque essa capa aqui, acho que dá pra fazer isso aqui. E nós vamos estudar juntos Romanos. Eu vou colocar 1, e depois se eu tiver que aumentar aqui, se eu tiver que fazer qualquer mudança, eu mudo, ok? Mas você pensa que eu esqueci, mas eu não esqueci. Vamos orar, né? Para que o Espírito Santo venha, esteja aqui no nosso meio, né? E que venha nos esclarecer, venha nos dar aqui a sabedoria com a sua palavra. Pai querido, obrigado por esse tempo, e eu oro para que o teu Espírito esteja à vontade aqui nesse tempo de devocional, que a tua palavra venha ser rica, ela venha ser eficaz, ela venha trazer uma palavra rema ao meu coração e ao coração de quem estiver ouvindo. Senhor, nós calamos toda a voz do inimigo, de Satanás, que queira impedir que a pessoa faça a devocional, que a pessoa acha difícil, complicado. Sabemos que o Satanás não tem desejo que nós aprendamos a sua palavra. Então, Deus, cala a voz do Satanás, do inimigo, apenas queremos ouvir a voz do teu Espírito para que o Senhor venha nos trazer a interpretação, venha nos trazer a revelação, venha nos trazer o entendimento daquilo que o Senhor quer revelar para nós hoje. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok? Voltando aqui, então, se estiver atrapalhando ali a minha cara, nós fazemos de novo. Mudamos ali, né? Ok, então vamos lá em Romanos. Você vai ter que pausar, por quê? Romanos, quando eu vou ler Romanos, né? Vou ler qualquer o livro da devocional, eu já iniciei aqui com Romanos, eu começo a ler em 3 versões, tá? Então eu tenho a versão que você vai entender o porquê que eu uso só essa versão que é Almeida Revista Atualizada. Você vai entender o porquê. Essa vai ser a minha versão de tudo, tá? Que é o que eu vou utilizar. Depois eu gosto de ler essa nova versão transformadora, a NVI, eu gosto de ler também. E depois tem 2 versões aqui em inglês e eu não entro, só faço quando vou dar alguma devocional, enfim, mas pelo menos essas 3 versões eu vou estar. Você pode ler em 4 versões, tá bom? Você pode ler em quantas versões você quiser. Então, por exemplo, eu já li essas versões, tá? Então, eu já percebi que nós não vamos fazer o capítulo todo, mas se você quiser, para se familiarizar e entrar no contexto, então leia o capítulo todo. Entretanto, eu vou me concentrar apenas nos versículos 1 até o 17. Aperta o pause, faça a tua leitura, tá bom? Porque eu vou correr. Eu já li ele antes da gente começar aqui, tá? Então, por exemplo, eu leio o Nova Versão Transformadora, daí eu venho pro NVI, eu vou ler de novo, né, o contexto todo, aí eu entro aqui na versão atual. Isso aqui, deixa eu apagar, porque deve ter sido algum versículo que me chamou a atenção e eu marquei, e que não há problema. E eu vou fazer o seguinte, então eu pego aqui o meu, ele vai ter que virar, deixa eu ver, eu vou ter que fazer ele em 2 partes, 2 ou 3 partes. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da letra. Vamos ver aqui. Então, como que eu faço? Primeiro, eu tiro uma foto da minha tela. Eu vou copiar só o que eu quero e depois eu vou trazer aqui para eu vou trazer aqui para o meu caderno. Colo. Depois, ai, credo. Eu vou trazer aqui para o meu caderno. Depois, uma outra página. E eu venho
para o segundo texto, que vai ser até o 17 aqui. Por que ele tá marcado? Deve ter alguma informação ali aqui, alguma nota. Por isso que é bom você sempre começar aí com uma Bíblia nova, né? Porque se você vai na igreja e fica fazendo anotações, aí tem anotações dos versículos anteriores ou de alguma coisa que Deus falou com você, né? Como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, então ela tem que ser nova. E eu gosto muito de ler, por exemplo, fazer devocional em textos que eu já que eu conheço, né? E daí eu gosto de ler e peço orientação ao Espírito Santo para que ele venha me trazer uma nova revelação. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é lógico de escrever aqui a data de hoje. Então, hoje é dia 30. Porque aí, como ele vai ser sequência, então nós vamos estar seguindo aqui com ele, tá? Então, é a primeira coisa que eu gosto de fazer, quer dizer, a segunda, né? Porque a primeira eu vou ler. Depois de lido, eu vou vir aqui. Deixa eu virar ele aqui, ó. Agora eu gosto. Então, lembra que agora a gente vai ter que trazer as marcações, né? A gente tem que destacar esse texto que a gente está lendo. Então, como que eu vou começar a destacar? Você pode, como você deve ter visto ali na descrição, a tabela de cognitivos. O meu tá aqui digital, tá aqui a mesma tabela que você vai baixar, ela tá aqui, tá bom? Que eu uso. Na verdade, tá aqui os exemplos, né? Você tem aí o papel que você quiser. Pode estar só. Enfim, arranje aí o seu jeito, tá bom? E eu volto para cá. Então, eu começo a querer entender, porque um pouco da história, né, um pouquinho, para a gente entender o que era essa carta que Paulo estava escrevendo aos romanos, né? Nada mais é que ele vai trazer uma revelação de quem é Deus, né? Quem que ele revelou, o que ele está revelando para nós, para ali para os romanos, ali naquela altura, né? O que ele tem revelado, como que nós devemos responder a Deus sobre essa revelação, o que ele está mostrando. Então Paulo vai mostrar algumas características muito marcantes aqui de como que um cristão deve se comportar, deve fazer, etc. Tá? Então, eu preciso dos cognitivos, né? Então, porque os cognitivos me ajudam a interpretar melhor o que esse texto está dizendo. Mais uma vez, Satanás ele vai dizer que é difícil, que é complicado, tá muito ruim. Não dê ouvidos, tá? Para mim também foi complicado logo no início, depois que eu fui fazendo e fui criando prática, agora é tranquilo. Então, tudo que é novo, ele é difícil, né? Mas fica na paz do Senhor que vai dar certo. Fica firme, vai por mim, tá? Então, eu gosto de trazermos marcadores para os cognitivos. Eu gosto de marcar com a caneta amarela, né? Então, aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, chamado para o evangelho, o qual ele é um cognitivo, outrora ele também é um cognitivo, por intermédio das suas profissões, com respeito a seu filho, o qual ele também é um cognitivo, aí segundo, né, porque ele vai ser um segundo a carne, ele também é um cognitivo, e segundo a carne, essa letra E também é um cognitivo, né, ele é um cognitivo de adição, se eu não me engano, é adição. E foi designado filho de Deus com poder segundo o espírito da sociedade, ele também vai ser um cognitivo, saber também é um outro cognitivo, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de
a quem viemos receber a graça, e o E é também um cognitivo. Esse por intermédio de também vai ser um cognitivo, né? Porque ele fala por intermédio de, né? Ele é a quem viemos receber a graça postulado por amor do seu nome, por amor de seu nome. E ele também vai ser um cognitivo aqui, porque ele tá me dando uma razão aqui, né? Por amor de, mas por amor do, sem o de, por amor do, e apostolado por amor do, esse para obediência à fé, entre todos os gentios de cujo número sois vós, também é, chamados para serdes a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes. Para ser santos, a graça de Deus, da parte do nosso Senhor e da parte de nosso Jesus Cristo. Acho que esse e depois o da parte também é. Na forma de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ok. Acho que é isso, né? De vez em quando eu pulo, eu acabo relendo, porque a gente vai reler várias vezes, e eu acabo destacando, pulei esse, né? Mas estou achando que tá tudo aqui. Bom, agora vamos aqui para essa outra parte, a partir do versículo 8. Deixa eu ver aqui. 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, esse mediante leão cognitivo, de todos vós, no tocante a todos vós. Esse aqui é uma razão, porque em todo mundo é proclamada, aí o porquê também é, porque esse aqui é a quem, né, tá me dando uma razão, a quem o Espírito sirva no evangelho das minhas orações, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que seja monetizado. Esse porquê é também. Esse a fim de é também. Esse para que é também. Deixa eu botar aqui. É muito testemunho de como se todas as nossas pessoas suplicando muito para vós, se me ofereça para que esse por intermédio da, ele também é a vossa fé e minha. Esse porque não quero, irmãos, que não quero, irmãos, que ignoreis que muito me propus de convosco no que tenho sido até agora impedido, para comenta entre vós algum fruto comum também entre os gentios, pois
sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como esse é por isso quanto a mim, quanto está em mim, estou pronta a anunciar o evangelho também a vós em Roma. Pois, né, se você tiver dúvida, você vem para cá e vê, né, aonde que tá o pois. Além disso, aqui o pois, né? Pois não me vergonho do evangelho. Aí o porquê, aqui ó, ele tá me dando uma razão. Ups, ele tá me dando aqui o porquê, né? Ele tá me dando uma ele é cognitivo, porque, cadê? Eu tô achando aqui onde que tá o... É bem assim que eu faço, gente. E é todos os dias. Fica na pau aqui o porquê também aqui na minha cara. É uma causa, tá explicando, né? Ele tá dando uma explicação aqui. Então, o cognitivo do porquê. Pois não me envergonhei do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, esse visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Esse de fé em fé também ele vai ser um cognitivo, como está escrito: o justo viverá por fé. Ele é um cognitivo também. Ok, então já começamos a pintar aqui muita coisinha, né? Agora, o que você olhando aqui por texto, né, que ele já destacou, aperta a pausa aí e faz a sua maneira, né? O que a gente tem visto aqui, né? Talvez na primeira parte que Paulo está se apresentando, né? Você vai ler e reler várias vezes o texto. Por isso que pode demorar 1 hora, 1 hora e meia, né? Esse processo da devocional. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, para por evangelho, o qual foi dado por troca, prometido por intermédio de seus profetas, sobretudo com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado a Deus com poder, o Espírito Santo se dado pelos reis, e venhamos a receber a graça apostolada por muitos seu nome, sua obediência em todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os amados que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Olha aqui que interessante. Aqui a gente pode destacar a palavra chamados, né? E depois a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós. E outro chamado está aqui. Ou seja, por intermédio de quem viemos receber a graça e apostolado por amor de seu nome, para obediência por fé, né? Você pode até... Ops, estou usando... Eu posso usar essa caneta aqui. Para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Então, eu, por causa de Cristo, eu fui chamada para ser obediente, porque eu fui chamado para ser de Jesus. A todos os amados de Deus, né? É para mim, porque eu sou amada de Deus, que estáis em Roma. Na verdade, eu não estou em Roma, né? Ou aqueles que estavam em Roma, que ele está escrevendo essa carta para Romas, foi também chamados para serdes santos, né? Isso aqui eu posso aplicar para mim, né? Que eu sou amada de Deus, eu fui aplicada para ser santo, graça, paz a todos vós. Então, é interessante que no início ele já está até aqui no esse outro chamado. Aqui, ó, chamado. Onde que eu li que o outro chamado?
servo o evangelho como outrora, por implantir os profetas, com respeito ao qual, segundo a carne da decidência, segundo o Espírito Santo deve ser, né? Então ele fala aqui que ele foi chamado para ser apóstolo. Então ele foi chamado para ser apóstolo e ele foi chamado para ser de Cristo e foi chamado para ser santo. 3 chamados aqui, né? Que ele se refere. Bem bacana, né? E do que nós estamos sendo chamados hoje, né? Eu consigo aplicar isso para minha vida, né? Tem uma coisa que eu gosto muito do digital, é porque eu tenho aqui daí essa Bíblia. Ó, você tá vendo esses aplicativos aqui? Eu uso esses 2. E este aqui, eu vou te dizer como é que eu faço. Eu consigo dividir a tela e eu consigo diminuir aqui e eu consigo chegar aqui no capítulo 1 de Romanos. Vamos lá. E, por exemplo, por exemplo, agora eu quero saber aqui a palavra chamada no grego. E no grego ele é chamado convidado de Deus por nação, obter eterna salvação do reino, chamado, algum efeito selecionado, designado. Esse outro chamado, ou seja, quietos, e esses chamados também tem o mesmo significado no grego. Ou seja, ok. Tem outra coisa aqui que me chama a atenção. Eu vou fazer aqui com pink. É a palavra ser, né? Que ele está dizendo para nós sermos, né? Então, chamado para ser, ele foi chamado, né? Paulo foi chamado para ser. Depois aqui ele fala para serdes santos e outros serdes aqui, que são 3 vezes que ele está repetindo o verbo, né? Então, nós fomos chamados para serdes de Jesus e nós fomos chamados para sermos santos e ele foi apóstolo, né? Então, só destacando aqui, aí... Ok. Nesse trechinho aqui de versículos, eu não consigo ver, né? Na minha Bíblia ele aparece os versículos correlacionados. Aqui eu não estou vendo nada que está correlacionado. Então, eu posso seguir para a segunda página. E mais uma vez, se eu pulei algum cognitivo aqui que você reconheceu, aí você marca aí no seu texto, né? E se eu ver também um outro que eu acho que aí eu marco aqui também, tá? Então agora vamos ver quais são palavras repetidas. Aqui, deixa eu ver aqui. Estamos no 6 na Bíblia. Vamos ver se ele tem algum versículo correlacionado. Aqui ó, versículo 13. E o último, que é o fé. Então no 13, que ele vai estar mais aqui embaixo, eu clico aqui, tá vendo que ele tá dando Atos 19, 21? Então, porque eu tenho essa Bíblia, ele vai me dar o versículo Atos 19, 21. Então, no próprio versículo, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido, esse sido, ele cadê ele? No que tenho sido até agora impedido. Até agora ele né, um cognitivo. No que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então aqui ele tá mostrando, né, para mim que tem aqui um versículo correlacionado. Talvez na tua Bíblia em papel, ele vai estar no rodapé e ele vai estar com números,
né? Então, número 1, 2 ou 3, e todos os versículos vão estar ali. Então, dá uma olhadinha no rodapé da sua Bíblia para ver se ele tem esses versículos relacionados. Se por acaso a tua Bíblia não tenha, procura uma que tenha, que ele vai te ajudar a trazer esses versículos correlacionados, tá? Ao texto. Então, eu tenho aqui, porque eu tenho a Bíblia digital, eu não preciso copiar, quer dizer, eu não preciso escrever, né? Mas eu posso copiar aqui o versículo. Eu venho aqui, eu colo, e daí eu escrevo aqui onde que ele tá escrito, que é Atos o quê? Atos 19, 21. Atos 19 a 21. E daí, porque ele está aqui correlacionado, vamos lá ver. Posso fazer de roxo. Tá vendo? Eu faço. Ele me dá um quadrado perfeito, mesmo eu fazendo algo errado. Então, ele vai ser deste aqui. E ele vem. Ai, tá bom assim. Eu posso. Pronto. Então, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acácia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, na verdade, ele quis e foi impedido, né, de ir até Roma. E depois, eu posso até colocar aqui, só para destacar um pouco mais. Ai, fazer mais bonitinho. Impedido. Fazer a Roma. Quer ver? Se a gente voltar aqui, cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali em Roma, também ir para Roma. Tendo enviado a Macedônia, dois daqueles que ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu por algum tempo na Ásia. Né? Ele queria ir para Roma, não pôde ir, que ele estava na Ásia, né? E veja que bacana que eu gosto de ter as Bíblias digitais, porque neste caso aqui, se eu vir aqui no estudo, eu gosto muito desses comentadores aqui. É um 11, 12, só que ele tá em inglês, né? Aqui ele diz que vamos abrir aquele todo. Lembra que eu falei para vocês na introdução que seria interessante se conhecer o significado do porquê que ele está escrevendo? Aqui que entra. Eu ia atrás de grandes comentadores, né, de teólogos, de pessoas que estudaram a Bíblia, o que eles estão comentando para a gente entender o porquê que ele está falando. E aqui ele está. Então, esse aqui, eu tenho esses comentários em português, mas ele era em livro e eu deixei no Brasil. Aí eu comprei ele digital. Eu nem sei se ele tem em português digital. Também porque eu nunca fui atrás, né? Mas aqui ele tá falando, né? Ó, aí eu vou explicar para vocês. Se você tem aqui depois, né? Eu quero ver o que tá falando, mas tá em inglês, eu não sei inglês. Eu venho aqui na cópia. Eu venho aqui no meu... Eu chamo aqui o Google Tradutor, por exemplo. Eu acho que ali o próprio aplicativo, acho que ele pode. Então, só tô explicando pra vocês como é que eu faço. E em caso você... Por que ele não tá copiando? Ah, ele era... Calma aí, eu fiz errado. Eu não copiei. Esse trechinho aí você vem, copia, vai lá no Google Tradutor e manda colar, e daí ele vem e traduz, né? Esse trechinho que você quer saber. Então ele fala:
Tratamentos como amados ou irmãs e irmãs eram comuns em cartas. Sobre gentios, veja o comentário de 1:15, embora 1:13-15 deva-se ter em mente o chamado especial de Paulo aos gentios. Anteriormente, a proibição de judeus, ou pelo menos de judeus cristãos proeminentes, de entrarem em Roma poderia ter atrasado a vinda de Paulo, mas em última análise o atraso impediu a vinda de Paulo. Logo aí, a gente já começa a entender um pouco a história. Por que ele estava dizendo que ele não podia ir para Roma? Tá vendo como é importante a gente ter os livros para a gente poder fazer aqui uma hermenêutica bem legal, né? Se você entrar aqui no 18:2, vamos entrar aqui no Atos 18:2. Você entra aqui na sua Bíblia. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados corria nesse negócio persuadindo todos os judeus como gregos. Aqui eu já entendi o que Paulo estava dizendo, né? Que ele foi impedido de ir. Então, se eu quiser, eu posso colocar até aqui esses versículos altos, e daí, enquanto Paulo espera que o cadê o 4? Então, enquanto Paulo esperava ir para Roma, que era o desejo dele, ele ficou com Áquila e Priscila. Posso até fazer mais um pouquinho, se eu já vou entender o que eu quero fazer. Ele resolveu ficar com Áquila e Priscila. Acho que tá bom assim, então, mas só para vocês verem o que eu tô fazendo, né? Atos 18, só para eu saber, de 2-3, né? Que daí ele vai e dizer que esse aqui agora eu vou precisar diminuir. Então uma coisa chama a outra, né? Aí eu entro aqui e faço isto aqui, que eu sei que uma conecta com a outra, né? Então já me deu uma explicação aqui, porque eu fui aqui nos meus estudos, né, que eu tenho, o que Paulo fazia. Por que ele foi impedido, né, de receber? Depois o professor devedor tanto de grego, e depois aqui, que é o 17. Onde é que tá o 17? Ah, não, eu tenho que mudar. Voltar para Romanos. Daí, porque a gente viu, né, que tem aqui no 13, o 13 tá aqui, que é esse versículo, né, que é o do 13 tá aqui, que é os versículos relacionados, e eu tenho o 17 também, que é outro versículo relacionado, que está lá em Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Tá? Que ele tá bem aqui em cima, e eu vou pegar e vou copiar isso aqui tudo. Aqui, por acaso, eu não tenho mais espaço. Eu vou criar uma outra página. Tá aqui. Escrever a Bíblia, blá, blá. Que eu sou o 2 da Abacuque. É isso? É Abacuque 1 ou Abacuque 2? Abacuque 2:4, não tem nada a ver com 17. Esse é o Abacuque 2:4. Só que, como esse versículo relacionado está com 1:17, então eu preciso voltar aqui
Eu preciso voltar aqui e copiar esse 1,17. Eu lia, tá? Não é você. É só pra você entender como é que eu trabalho. Porque senão eu não vou saber de onde que tá vindo este. Então, Romanos. Então, esses são os versículos correlacionados que a gente comentou na introdução. E eu já estou trabalhando neles aqui e encontrando esses versículos relacionados. Eu posso mudar de cor, se eu quiser. Eu posso destacar. Eu posso fazer uma conexão aqui de que ele é mais. Se eu tivesse mais versículos correlacionados, eu podia ir colocando aqui, né? Mas o texto não me traz mais nenhum, tá bom? Agora, vamos voltar aqui de novo ao texto e vamos continuar a sublinhar outras palavras que você acha interessante, que destacou para você. É por isso que você tem que aperta lá, né? Não é uma questão assim, eu quero ver se eu tô fazendo igual a Lia. Não, faça aquilo que o Espírito Santo tá te revelando, tá bom? E quanto mais você destacar e rever, a gente vai procurar aqui um versículo-chave. E você estudando dessa maneira vai trazer um versículo-chave. O Espírito Santo vai te revelar algo novo, tá? E é isso que nós estamos aqui estudando juntos, tá? Então, dou graça, meu Deus, Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Que destacar a palavra fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar. Eu quero só colocar aqui uma outra cor, né? O quanto que o Paulo orava pelos irmãos. E até que ponto que nós oramos pelos irmãos. Então aqui ele né? Incessantemente faço menção em todas minhas orações, né? Então ele ora incessantemente pelos irmãos lá de Roma, porque muito desejo ver-nos a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Vamos ver o que está escrito aqui, o dom espiritual. 11. Algum dom espiritual. É o carisma, a favor de alguém, recebe em qualquer mérito próprio, dom de graça divina, dom da fé, conhecimento, santidade, virtude, economia. Ok. Para que sejais confirmados. Por que ele fala confirmados? Tornar estável, colocar firmemente, pôr a salvo, fixar, fortalecer, tornar firme, fazer constante, confirmar. Isto é, para que em vossa companhia reciprocadamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Cara, que lindo. Porque aqui que ele fala, né? Eu tenho orado com você constantemente para que você tenha algum dom, para que seja confirmado, para que seja fixo, né? Para que seja constante em você e para que serve? Por isso que a gente está colocando aqui, né? Ou para que... Então, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir. Então, tem uma finalidade, né? A fim de repartirmos, de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, eu estou achando que se isto é, também deve ser eu estou em dúvida em relação ao isto é, se ele é um cognitivo ou não. Isto é, para que em vossa companhia, ou seja, quando eu estiver em sua companhia, reciprocadamente, ou seja, é recíproco, né? É eu e você e eu, é nós os dois, né? Nos confortemos por intermédio da fé. Que cor que eu usei a fé ali? De verde. Por intermédio da fé mútua. Ai, cara, eu vou até... Pera que o negócio tá bom. O negócio tá bom aqui, ó. Esse confortemos da fé mútua. Então, ele tem
O Paulo estava orando pelos romanos para que Deus dê dons espirituais para eles, porque quando eles se encontrarem, eles podem repartir um com o outro aquilo que Deus tem dado. Porque uma das coisas que eu gosto de fazer é pegar os negativos, ó, não quero. Será que tem negativos aqui? Tudo que a palavra que é não, eu gosto de destacar e separo só o vermelho para trazer o negativo. No início não tem, agora nesse aqui. Eu desejo, isto é, então só tem não quero, irmãos, que vos ignoreis. Acho que é só isso não, qualquer coisa eu borro. Pois não. Tá. Então, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco, que é o que a gente já viu aqui embaixo, né? No que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Deixa eu ver aqui que fruto é esse que ele fala. Se é o fruto, carpos, fruto das árvores, das vinhas, das colheitas, provavelmente a Deus louvores que são apresentados a Deus como oferta de crescimento e recolher frutos para a vida eterna como celeira usado figuramente daqueles que pelo seu esforço têm almas preparadas, almas para obterem a vida eterna. Ou seja, eu vou dando o meu fruto. Eu vou dando o meu fruto para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os gentios. Eu vou destacar aqui o fruto em azul. Como também entre os gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, eu sou pronto a anunciar o evangelho, também a vós, em Roma. Ai, cara, Paulo é top, né? Então, por causa disso, estou pronto a anunciar o evangelho para eles ali. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele está dizendo, né? Se eu estou orando para que o Espírito Santo, né? Para que Deus dê para vocês os dons espirituais, para que quando eu chegar aí a gente se conforte, né? Uns aos outros, que a gente edifique. Deixa eu ver se é edificar aqui uns aos outros. Não tem que estar devedor. 12. Chamar ou convidar e exortar ao mesmo tempo, juntamente, fortalecer-se com os outros, né? Eu vou me fortalecendo, né, com meus outros irmãos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque a Tadeia fala que não quer. Então, daí, por causa disso, eu vou ter frutos, eu vou dar frutos, eu vou, né, mostrar os frutos que há em mim, através de Cristo que há em mim, e por isso que Paulo está pronto para poder anunciar o evangelho ali com os irmãos em Roma, né? Top. Daí ele não se vergonha, né? Porque é a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E também, né? Ou seja, ele é junto. Não é primeiro para o judeu e depois vai para os gregos. É e também. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E daí nós já temos outro versículo correlacionado aqui, né? Você pode também destacar, aqui algumas outras palavras que ele está dizendo, né? Palavras que são repetidas, é isso que eu quero dizer. Você pode também destacar. Mas eu acredito que eu já aqui terminei. Agora, quando... Ok, outro. O que precisamos fazer, né? Que agora eu gosto... Se você gosta de... Eu posso até mudar aqui. Se você tem um caderno aí com pauta.
Eu gosto de colocar aqui. Eu não sei se você está familiarizado com minha margem. Então, primeiro, você pode colocar, né, os versículos chaves. Credo. Ai. Né, vamos colocar não versículos chaves, mas vamos colocar aqui as palavras-chaves que a gente. Quais são as palavras-chaves que está falando aqui, né? Que é interessante por o meu. No seu caderninho de devocional, faça isso mesmo no topo. Porque se algum dia você quiser compartilhar alguma devocional, né? Que alguém quer, você tem 5 minutinhos para compartilhar uma devocional. Meu, isso aqui dá até uma pregação, viu? Aí você já tem bem no topo, né? Eu quero falar sobre fé. Então, quais são as devocionais que eu já fiz que falam sobre fé? Aí já tá aqui, né? Já selecionado para você. Então, ele fala bastante sobre fé. Ele fala aqui sobre chamado. Ele fala santo. Ele fala sobre justo. Aí você lembra quais são as palavras que está sendo falado aqui, né? Qual é a outra palavra que. Enfim. Você pode até colocar sobre o fruto. Credo. Né? E assim por diante. Você escolhe lá quais são os palavras-chave que é melhor para você. Aí o versículo-chave. Qual é o versículo-chave que falou o teu coração mais alto, né? Esse aqui, que o justo viverá pela fé, ele é um versículo, né, bem conhecido, né? Mas tem algum outro que Deus falou, que Deus mostrou, né? Que pode ser assim mais notável para você? E, por exemplo, eu acho que ainda não percebi qual é o versículo-chave. Então você volta aqui e lê de novo o capítulo, né? Eu sei que eu tô aqui na frente, mas você lê de novo. Deixa eu mudar eu aqui pra cá. Já devia ter feito isso antes, então peço perdão. Vou colocar aqui bem no cantinho. Entretanto. Então, Paulo, servo de Deus, amados. Você volta a ler, né? E Deus vai falar de volta, né? Algo para você, o que é, né? Para mim, o meu versículo-chave aqui, eu estou aqui a todos os amados irmãos, amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Cristo. Para mim, hoje, o versículo-chave ficaria com o 7. Eu lia, né? Mas para você pode ser um outro. Então, aperta o pause, que eu vou estar escrevendo aqui, ou podemos escrever juntos. Escreve aí o seu versículo-chave, que eu vou escrever. Ops, não quero escrever em vermelho. E a gente fazemos juntos qual é o seu versículo-chave para esse dia aqui, né? Se você não está fazendo junto, avança, tá? Porque eu vou escrever o versículo-chave, que é uma forma de eu decorar esse versículo. Eu também, quando tem alguns versículos assim que eu achei bem bacana, como está escrito em alguma outra versão, eu acabo escrevendo nas duas versões, né? Então eu tenho aqui os versículos chaves. E se eu quiser também destacar, eu posso destacar. Eu não sei, vocês me vendo aqui escrevendo nesse caderno digital? Eu tenho a caneta digital também. Talvez está achando até prático, né? Porque você erra, apaga, e se for no papel, tem um probleminha aí, né? Uma vez, ou você refaz tudo de novo. Mas antes de eu ter
Antes de eu ter, que nem agora aqui, né? Antes de eu ter o digital, eu tinha em papel. E muitas vezes eu tinha que refazer tudo porque eu não gostei do jeito que estava. Romanos 1, esse é o 7. Certo? Então eu já tenho aqui o meu versículo-chave e agora eu preciso escrever um resumo do que está escrito, né? O que aconteceu aqui nesse trecho de 1 ao 17, o que Paulo está falando. Então, mais uma vez, faça resumo com as tuas próprias palavras. Talvez você vai querer fazer resumo de 2, 5 linhas, ou você vai querer escrever um parágrafo bem grande, né? Faça a sua maneira. E eu acho muito, muito, muito legal, não pule essa parte, porque muitas das vezes eu comecei a escrever o resumo e o Senhor começou a ministrar o meu coração, só porque eu estava revendo o resumo. E eu falei, nossa, olha esse aqui que eu não tinha visto ainda antes, né? E Deus começou a compartilhar comigo. Então, é importante você passar pelo resumo de novo, é importante você ver o versículo, grifar como eu tô grifando, né? Que você leva o tempo. Por isso que as minhas meditações é isso, demoram 1 hora. E quando eu falo que quando eu entro no processo mais profundo, vai demorar umas 3, 4, 5 horas. É tranquilo. É assim, passa batido, entende? Eu vou lá não, eu vou aqui escrever o resumo e você faz aí o seu da sua maneira, tá bom? Do jeito que você acha que é bacana, mas fazendo juntas, tá? Então, bora lá. Silêncio, né? Parece sala de aula. Isso é proibir os judeus de irem. Na verdade, os gregos, né? Os judeus. Deixa eu voltar aqui. Para que todos os judeus se retirassem de Roma, né? Então, para que os judeus não fossem a Roma. Né? Tá até estranho, né? No silêncio. Mas é isso aí. Se você gosta, é até interessante se eu colocar, né? Eu não funciono com música. A música no fundo, eu não me concentro. Talvez você gosta. Por isso que eu não coloco aqui. Eu não coloco porque eu ia me desconcentrar. Eu tenho que focar e não pode ser música. É uma coisa de cada vez. Para esse tipo de coisa, né? Para estudar. Agora tem gente que é música para tudo, né? Não é comigo. Ok. Acho que vocês conseguem ler também, né? Se quiser ler. Muitas vezes, aqui é uma outra questão, eu gosto de fazer o resumo e até mesmo colocar os versículos ali, né? Também. É uma outra forma. Então. Ok, tô quase terminando. Só deixa eu ver uma outra questão aqui. Pensei que não tivesse sublinhado por. Ok. Então, eu já fiz aqui, então, o meu. Posso até aqui aumentar, né? Então, eu já fiz aqui a palavra-chave, versículo-chave e o resumo, tá? Lembrando, esse aqui é um método simples. Se você nunca fez devocional, vai achar complicado, né? Mas não desista. Pega, imprima, peça para alguém imprimir se você não tem como, né? Que daí você pode até plastificar. Aí você rasbisca, depois apaga, faz alguma coisa, mas tenha ele com você, porque isso destaca, né? Veja o quanto a gente destacou o texto e como ele ficou vivo, né? Tem outras vezes que vai estar muito mais destacado. Depois que eu terminar, eu mostro para vocês aqui. Mas agora, lembra que foi falado sobre a parte prática, né? Eu preciso ver algo na prática para mim, né? Como que eu vou trazer a significância daquele significado para mim hoje, né? Então, eu posso pôr aqui prática. Você pode colocar aqui também a aplicação, o que você achar melhor, tá? Então, a prática, ela é muito pessoal, tá? Porque a prática vai ser algo daquilo que Deus te confrontou, que Deus te exortou, que Deus, né, revelou, e ele é individual. Não tem nem como você repetir, porque aí
tá sendo um copy-paste, né? Até o resumo até vai, né? Porque é um resumo daquilo que você leu. Mas o versículo bíblico ainda não dá ainda para copiar, porque é algo aquilo que Deus falou ao teu coração, né? Agora, a prática, ele é pessoal, né? Então, eu posso até colocar aqui para você ver, mas ele é muito individual, tá bom? Então, faça o teu, peça ao Senhor, se ainda não foi revelado nada ainda para você, peça ao Senhor, Deus, fala ao meu coração, né? Quais são os passos que eu preciso seguir para poder colocar em prática aquilo que eu acabei de aprender, né? Tá bom? Eu vou escrever aqui rapidinho, então acelera aí no vídeo se você quiser, ou aperta pause, né, para você fazer o teu, e eu vou escrever aqui. Ok? Então eu terminei aqui a minha parte prática, né? Então eu tenho aqui a prática, tenho o resumo, tenho o versículo-chave, tenho as palavras-chave. Eu fiz aqui os versículos correlacionados. Eu li até um pouco da história sobre o que estava dizendo ali na Bíblia. Você pode se aprofundar um pouquinho mais, lógico que pode, não há problema algum, né? Destaquei os versículos, as palavras, né? Destaquei aqui os cognitivos para poder entender o porquê, né? Qual é a razão do porquê que ele está falando isso, né? Qual é a razão que ele está falando as coisas que ele está falando aqui. E é isso. Então, aí eu termino o meu primeiro devocional, né? Do dia. Praticamente deu aqui, vou dizer, 1 hora, que é em torno disso que leva, né? Uma hora da devocional. Eu ia dizer para vocês, deixa eu mostrar aqui algo que legal, né? Que eu faço. Por exemplo, deixa eu ver o porquê de colocar, né? Deixa eu ver qual foi o meu versículo-chave da última vez que eu fiz. Meu versículo-chave por intermédio, Romanos 5:7. 5:7, cadê? Mediante que vivemos a receber graça apostolado para o amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça e paz. Então, é isso que eu acho bem legal, né? O que eu fiz aqui? Coloquei muito sobre fé, fé, fé. O justo viverá de fé em fé. Verdade, poderia ter colocado ali, né? E aqui os versículos correlacionados. Então, até mesmo se eu for ver... tá aqui por acaso. Aí tá aqui a minha aplicação. Resumo. Bacana! Eita! Deus fala, né? E Deus fala diferente de conforme está. Deixa eu fazer aqui, porque de fato eu comecei a marcar aqui a fé. A fé tá em verde. Eu vou terminar. Eu não havia me percebido, porque de fato tem mais fé aqui. Não sei se tem mais alguma fé, mas enfim, você acaba anotando, né, essas palavras que destacam. Então ele está falando bastante sobre fé para nós, né? E a vantagem é isso, né? Então, algumas semanas atrás, eu li o mesmo capítulo, Deus falou de algo diferente e agora Deus está falando de novo de algo diferente, né? E muitas vezes quando eu fazia devocional, servia para o meu dia todo, ou servia algo que aconteceu ontem e hoje, puxa, é isso que eu precisava ouvir, e vem com uma palavra rema, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra coisa bem bacana. Por exemplo, eu tenho aqui o amor, né? João 15. Vamos ver. Olha aqui. A aplicação foi misericórdia. Foi um texto. Aqui tá muito rascunho. Acho que isso aqui era bem no início que eu tinha pego aqui o tablet. Mas eu fiz aqui tudo destacado. Deixa eu ver um outro aqui. Deixa eu ver aqui se... Vamos ver se perdão aqui. Só pra vocês terem
uma ideia, tá vendo? Um método bem simples, básico, só para não passar desapercebido. Deus, né? Fui colocando, fui destacando. Então, é algo que eu pratico. Eu não tô fazendo só porque eu tô gravando, ensinando vocês, né? Mas é algo que Deus tem me chamado para fazer e, né? Então, eu destaco alguns verbos que estavam aqui destacados. Então, cada vez tem algo novo, né? E aplicação, resumo e assim por diante. Ok? Só para vocês terem aí uma ideia de que, de fato, eu estudo. Eu faço minhas devocionais sempre que possível, ok? Então, é isso. Deixa eu voltar aqui. Muito obrigada, né, por você ter assistido até agora. Amanhã eu quero continuar do 18, né, até acabar o capítulo. Então, nós vamos ver de novo. Você entendeu mais ou menos, volta ou, né, para você entender melhor como é que faz. Eu estou num método bem simples, então para você vai ser um pouquinho mais complicado, para você imprimir a tabela dos cognitivos e refazer, mas não tenha pressa, né? Faça aí o seu tempo, o seu jeito, a sua maneira e que vai dar certo. Que o Senhor continue a revelar coisas grandes, ocultas, né? Que Ele revele mesmo para você nesse tempo de devocional. Escolha o seu melhor horário para fazer devocional, um horário que não vai ter ninguém te chamando, te incomodando. Eu gosto mais uma vez de fazer pela manhã, de madrugada, bem cedo, do que fazer no fim do dia. Então escolhe o seu jeito, né? Escolhe aí o seu melhor horário, mas não deixe de fazer a sua devocional. Não deixe que Satanás fale ao seu coração que é difícil, que é complicado, que você não sabe, que você não entende. Você vai quebrando isso todos os dias, né? Então persevere, como nós falamos na introdução. Perseverar. Persevere, não deixe de fazer. Se você deixa de fazer um dia, quando você vê, já faz 5 dias que você não faz devocional. Porque depois eu faço. Porque depois eu faço. Porque depois eu faço. E acaba ficando uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses e acaba se não fazendo, né? Então, para criar uma rotina, você precisa de 21 dias. E para quebrar a rotina, 3 dias. Então, vamos persistir, tá bom? Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo, então, com a continuação do Romanos 1, com a devocional Método Simples. Deus abençoe e até mais. Tchau!